Bom, Aloísio Mercadante tomou posse nesta segunda-feira na presidência do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. O novo presidente disse que o incentivo às micro, pequenas e médias empresas está entre as prioridades e, para isso, defendeu a necessidade de juros mais competitivos. Mercadante defendeu ainda o aumento das exportações e a reindustrialização voltada às que chamou de nova indústria digital e descarbonizada. Por fim, em seu discurso de posse, Mercadante disse que não vai incentivar competição entre o BNDES e os bancos privados. Para analisar essa fala de Mercadante e também a expectativa da nova gestão, a gente conversa agora, recebe aqui no Jornal da Manhã o ex-presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigada pela participação conosco por aqui. Olá, Adriana. Um bom dia para todos os participantes do Jornal da Manhã. Bom dia, obrigada. Mais uma vez, o senhor já foi presidente do BNDES. Para começarmos, então, qual avaliação o senhor faz da escolha de Aloísio Mercadante para a presidência do banco? O perfil dele combina com o cargo? Acho que combina, sim. Eu estive lá na posse, a convite do novo presidente e também da nova diretoria. A diretoria tem um perfil altamente técnico. Eu acho que, para resumir, os nomes foram muito bem escolhidos. E eu diria que o perfil do professor Aloísio Mercadante, que antes de ser político é um indivíduo que é formado, pós-graduado e doutorado em economia, portanto, ele não tem o direito de errar muito no campo econômico. Além do mais, é uma pessoa experimentadíssima, conhece o Brasil de fio a pavio. Eu acho que ele tem o perfil adequado, tanto mais porque uma pessoa que tem uma ficha também de comportamento correto. E o banco é como a mulher de César, ela não precisa mais apenas ser correta, ela precisa parecer correta. O banco precisa resgatar, e isso foi muito dito e enfatizado nos discursos, resgatar a imagem de compromisso com o desenvolvimento econômico do Brasil, sem nenhuma influência de caráter não republicano. Eu acho que isso é essencial para resgatar esse trabalho que, de forma vamos dizer, republicana, é muito necessário, inclusive para não dizer nada, a reportagem do Marcelo, agora mesmo antes da gente começar a conversar, falava do enorme potencial de exportação que temos, não só em relação à China, uma grande compradora, mas e a Índia, que se torna o país mais populoso e também o que mais cresce aceleradamente no mundo, e todo o Sudeste Asiático, e a Europa, e o próprio mercado americano, tudo isso requer, por exemplo, crédito à exportação. E nós temos que superar essa diatribe, essa coisa ranzinza de mencionar 2 ou 3 maus pagadores, por enquanto, porque são devedores que estão em atraso e mais hora menos hora haverão de pagar. Aparentemente, o presidente, inclusive, disse que com uma boa diplomacia vão começar a desembolsar. Eu também acredito que sim. E tem como fazer isso de forma que nós temos que retomar o processo de crédito à exportação, porque todo país que realmente se torna uma potência econômica, ele tem um braço de crédito às exportações, porque esse crédito vai para o importador que compra os produtos da mão daqueles trabalhadores que no Brasil realizam as manufaturas e também prestam os serviços, inclusive de engenharia, quando são adquiridos do exterior. Sim. Então, Paulo, muito bom rever o senhor aqui na Jovem Pan. Eu lembro quando o senhor deixou o BNDES, o senhor veio aqui aos nossos estúdios, inclusive trazendo o livro verde do BNDES. E a pergunta é a seguinte: qual que deve ser o foco do BNDES? Ajudar as grandes empresas, o PT foi muito criticado lá atrás por causa disso, ou focar as micro e pequenas empresas, ou médias empresas, ou pode ajudar todo mundo? Qual que deve ser o foco? É uma boa pergunta, Tiago, porque eu tive a oportunidade, com alguma satisfação, de ver o novo presidente, Aloísio Mercadante, citar um dado que eu alcancei na minha gestão como presidente, que é trazer
a quantidade total desembolsada para pequenas e médias empresas de 39%, o que já era significativo quando eu cheguei ao banco em 2017, e quando deixei em 2018, num esforço muito grande, em que nós abrimos várias linhas importantes, com a ajuda, inclusive, do Banco do Brasil e da rede bancária privada, e chegamos a 48% do total desembolsado. Ou seja, desculpe, em outras palavras, metade de todo o total desembolsado. Ele cita esse valor como sendo o valor de base com o qual ele vai começar a trabalhar, o que significa dizer que, durante esses 4 anos, manteve-se essa proporção que eu consegui atingir de metade. Isso não significa dizer que grandes projetos não sejam uma vocação do banco. Por quê? Porque o Brasil ainda não tem um mercado amplo de taxas de financiamento para o longo e longuíssimo prazo. Existem determinadas grandes construções pesadas, como barragens hidrelétricas, que têm normalmente uma demanda de financiamento, porque eles têm, obviamente, um retorno a esses projetos também de longo prazo. E aí entra o banco complementando, ele nunca atua sozinho, complementando e agindo coordenadamente com as demais fontes privadas existentes no mercado. Também, por exemplo, em grandes projetos como o de metrô, esse é um outro exemplo também que está muito próximo a todos os nossos telespectadores que estão acompanhando, porque pegam o transporte urbano diariamente. Pois bem, a forma de financiar esses grandes projetos exige, num país ainda em desenvolvimento como o nosso, a participação não competitiva, mas colaborativa de um órgão como o BNDES. E digo mais, não é só o Brasil. A Alemanha, que é um país considerado altamente desenvolvido, tem o seu banco de desenvolvimento. No caso, menos voltado para esses projetos de construção pesada que eles já realizaram, mas na nova fronteira, que também é um desafio para nós, na fronteira digital, tecnológica, de cidades inteligentes, de agricultura de precisão e por aí vai. E, presidente, o Mercadante está numa fase de anunciar diretores para o banco. Qual é a participação exatamente da diretoria nas decisões do BNDES? Uma boa pergunta, porque, embora o presidente Mercadante, eu até dei um sorriso enquanto ouvi o discurso dele, porque ele foi um pouco voluntarista, dizendo que vou fazer isso, vou fazer aquilo, um pouco na primeira pessoa do singular. E eu quero dizer para vocês que, a menos que mudem a forma de se chegar a um consenso, a uma colaboração financeira, essa colaboração financeira é uma longa escada, que a gente tenta passar por ela em poucos meses de avaliação de um projeto, para que ele também não demore muito, mas nasce lá no protocolo. É examinado por um técnico, muitas vezes até júnior, porque o júnior também precisa aprender. É revisado pelo seu chefe imediato, normalmente um gerente de área. Depois ele vai para o superintendente, que endossa ou não, pede mais informações, conversa com o postulante, visita o site Fabril, se for o caso, faz as avaliações todas, a due diligence, chega a uma reunião de superintendentes, ela é aprovada por 15, na minha época eram cerca de 15 superintendentes, e depois, então, o documento completo, esse processo é preparado para apresentação e um dos diretores faz a apresentação, e aí esses 6 ou 7 diretores que vão dar o ok final. Mas não é possível nenhum projeto ser aprovado, vamos dizer, pela janela. Nenhum diretor tem alçada de sair apresentando nada que não tenha passado por esse todo circuito de aprovação. De forma que isso aqui no livro verde está muito bem estabelecido, muito bem explicado, e é uma segurança para nós brasileiros saber que o nosso dinheiro ali ele é muito bem empregado, ou seja, embora haja sempre um risco empresarial, ninguém é de ferro, uma instituição bancária às vezes também
não é que ela cometa erros. Às vezes, a variável macroeconômica que circunda um projeto que está em andamento muda e aquilo que era rentável deixa de ser rentável. O empresário pode ter algum estresse, mas as taxas de inadimplemento do banco são tradicionalmente muito, muito baixas, em geral inferior a 1%. Por isso é que eu digo que, embora seja uma coisa muito ruim a gente ter devedores não pagantes, como essas repúblicas socialistas, elas constituem uma parcela ínfima do total que é recebido pelo banco. Se assim não fosse, o banco não poderia ter devolvido, como, aliás, mencionou bem o Aloysio Mercadante, também citando a metodologia do Livro Verde, embora ele não tenha falado do Livro Verde, ele não deu crédito para a gente, não. Mas passa lá. Ele falou que o banco, desde 2015, vem devolvendo e devolveu 678 bilhões de reais, se eu não estou enganado sobre os dois últimos números, mas é na faixa de 670 bilhões contra os 440 bilhões que foram objeto daquele empréstimo quando da grande recessão de 2008, 2009. Ou seja, o banco já devolveu e antecipadamente muito mais do que recebeu. Paulo, rapidamente para a gente fechar a nossa conversa, fugindo um pouco desse tema, mas não posso deixar de perguntar para o senhor, que é um economista experiente e tem também relações com o poder público, de que maneira deve terminar essa queda de braço entre o presidente Lula e o Banco Central? Eu falei mais cedo, ele lembra muito o próprio ex-vice-presidente dele, José Alencar, que vivia criticando os juros, né? Com razão. E eu também. E qualquer economista que não tenha, vamos dizer, eu vou ser um pouco até rude, um pouco rabo preso com o mercado financeiro, tem que fazer uma avaliação crítica do fato de o Brasil ser corrente e continuamente o país que está sempre ali ganhando o campeonato mundial, e quando é campeão é vice-campeão mundial, de taxas de juros reais, ou seja, é um país, nós somos um país que utiliza esse veneno de taxa de juros altas contra o setor produtivo nacional, e aí particularmente o setor industrial costuma ser mais penalizado do que os demais por vários motivos, e não é à toa que a nossa indústria está 20% abaixo do patamar em que estava há uma década atrás. Por quê? Porque essa taxa de juros é venenosa. Agora, a crítica que eu ouvi, estava lá, o presidente Lula fazer, é uma crítica que eu faço porque não estou no governo, não tenho poder nenhum. Ele tem poder. E ao invés dele falar tanto, ele devia, ao meu ver, fazer. Eu vou dar uma sugestão para ele. Por que ele não aciona o Conselho Monetário Nacional? A independência do Banco Central, a meu ver, que todo mundo tanto coloca no altar, eu acho que ela foi mal posicionada. Eu, por exemplo, diria que essa independência deveria ser de um Conselho Monetário Nacional fortalecido, inclusive com representantes independentes da sociedade, porque a moeda ela não é um bem do Estado, ela é um bem da nação, e ela tem que ser protegida, inclusive, por pessoas técnicas altamente categorizadas que estejam participando desse Conselho Monetário, sobre o qual, e vocês que são grandes jornalistas, raramente mencionam o Conselho Monetário Nacional. Por quê? Porque ele não tem a mínima importância. E seria no Conselho Monetário Nacional, que é o locus, o lugar onde sentam o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central e o ministro do Planejamento, era essa configuração tradicional, e que deveria ter também e ser enriquecida por visões de pessoas independentes, e aí sim nomeadas, e aí o Banco Central seria um órgão executor dessa política que já estaria harmonizada entre a questão fiscal, que pertence e é responsabilidade do senhor Fernando Haddad, e a questão monetária, que é a responsabilidade do senhor Roberto Campos Neto. O presidente da República sair falastrando em discurso é absolutamente inútil e é apenas uma forma de preencher espaço pela falta de ideias que o governo, até o presente momento, infelizmente,
tem apresentado uma grande falta de ideias e uma falta de preparo antecipado, porque teve um tempo razoável de transição e, além do mais, eles tiveram 40 anos para pensar o que é que vão fazer para o Brasil. Não precisamos mais de generalidades nem mais de reclamações, precisamos de ações, não reclamações. Perfeito, ok. Ex-presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro. Senhor Rabelo, muito obrigada pela entrevista. Ótima terça-feira para o senhor. Sempre um prazer estar com vocês aí na Jovem Pan, Adriana e Tiago. Um ótimo dia. Prazer nosso, ótimo dia.